E agora falando um pouco mais sobre o futuro da profissão, o futuro da medicina, da saúde. Doutor, como os profissionais da saúde podem inovar na prática do atendimento digital? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Porque acho que a grande questão aqui é assim, quando a gente pensa em como que a gente pode inovar, a gente tem que pensar primeiro assim, quais são as maiores dores. Esse é o jeito mais importante para quando a gente quer inovar. Acho que não é o que a tecnologia pode fazer, é o que a gente precisa dela, sabe? Acho que isso talvez seja uma das poucas coisas que eu posso ajudar a todo mundo para responder essa pergunta em vez de pensar o que a gente pode fazer com a tecnologia, a gente tem que pensar quais problemas que a gente tem hoje e que a gente precisa ser resolvidos e como a tecnologia pode nos ajudar nisso daqui. Tá? Então é um jeito diferente de pensar, é meio óbvio para algumas pessoas, mas não para todos. Então por que eu falo que não para todos? Porque às vezes a gente vê coisas fantásticas, né? Tipo um robô andando dentro de um hospital lá. Aí você vai lá, cara, quem precisa de um robô andando dentro do hospital? Essa era a dor que tinha? Não, não é. É legal? Putz, de legal, tem um monte de coisa legal. Então, assim, o que é essencial para inovar é perceber dores, resolver problemas. Então, quando você resolve um problema, você está inovando. Né? Então, a primeira coisa é quais são as maiores dores da saúde hoje em dia. E aí, a gente chama de quadruple whammy. Né? Os americanos acabaram desenvolvendo um jeito de pensar que eu acho interessante, que são os 4 principais objetivos da saúde do futuro. Então, o primeiro é como que a gente melhora a experiência dos nossos usuários. Como que a gente faz que os nossos usuários tenham uma experiência melhor no atendimento deles. Então, isso é inovar. Você fala assim, puxa, em vez da pessoa ter que vir num pronto-socorro para entender que ela está bem, ela pode ter uma consulta digital. Isso é inovar. Isso muda, melhora a experiência desse usuário sem pôr ele em risco. Ótimo, você está inovando. 2, como que a gente consegue reduzir custo? Por que é importante reduzir custo? Porque a gente tem que atender cada vez mais pessoas e tem menos dinheiro. Então, assim, você tem com o mesmo dinheiro, ou com pouco, com dinheiro que não vai crescer na velocidade que cresce os custos de saúde, a gente tem que cuidar de mais gente. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, ele tem que melhorar os nossos processos de trabalho. A tecnologia tem que tirar toda aquela carga burocrática que a gente gasta tempo. Eu fico triste olhando, às vezes, o trabalho de muitos dos enfermeiros, que é pouco assistencial e muito mais burocrático. E não digo gerencial, porque gerencial eu entendo, gestão de pessoas, isso não é, mas burocrático. E aí a gente fala assim, puxa, será que a gente podia fazer isso de forma otimizada para que a pessoa ficasse mais tempo cuidando da pessoa? Né? Então, como que a gente melhora a otimização de trabalho para as pessoas, para ter um custo menor de saúde? A terceira coisa é como a gente amplia acesso, que tem a ver com custo também. Né? Então, como que a gente consegue que mais pessoas possam ter esse acesso? Seja porque a gente vive num país continental e várias das pessoas do nosso país não têm acesso a bons profissionais de saúde. Como que a gente chega a essa região de uma forma distante? E outras, pessoas cada vez mais querem morar fora de São Paulo, fora das capitais. Como que a gente amplia esse acesso? Porque as pessoas, por que ela não mora? Porque ela não tem boa escola, porque ela não tem uma boa saúde. Se a gente providenciar uma boa escola, uma boa saúde, e provavelmente ferramentas digitais, tanto educacionais, que a Crota com certeza tem capacidade de fazer, mas como de saúde, que a Alice está se propondo a fazer, então a gente consegue levar saúde e educação. Se a gente consegue levar saúde e educação, as pessoas podem morar em outros lugares também, e elas escolherem onde elas querem viver. Né? E por último, a gente falou 3 que é focado no usuário, mas falta uma, que é nós profissionais de saúde. Como que essas ferramentas podem melhorar o nosso trabalho? Como que elas podem fazer que a gente erre menos? Que a gente facilite o nosso dia a dia, que a gente não precise ficar tanto tempo digitando. Antes era canetando, agora é digitando. Né? Hoje, a gente vê lá alguns estudos nos Estados Unidos, né? Até uma criança vai desenhar o pediatra, aí põe ele na frente do computador digitando. Não é mais cuidando da pessoa. Então a gente precisa libertar as pessoas para cuidar das pessoas e menos ficar canetando, digitando e anotando, e isso ser mais automático, mais intuitivo, mais rápido, menos trabalhoso para a gente. Né? Então, e por último, como eu falei, eu acho que o futuro está em a gente começar a flexibilizar. As gerações mais jovens, né, elas querem mudar esse padrão, né? Elas querem ter qualidade de vida, elas querem poder viver, não necessariamente do jeito que as gerações antigas viveram, trabalhando para um dia se aposentar. Elas querem viver enquanto elas trabalham.
personalização que hoje a gente tem pelas ferramentas digitais é uma grande inovação. Acho que eu, de alguma forma, consegui resumir o que eu acredito. Então, foca no problema, e eu apresentei 4 grandes problemas que a gente tem na saúde. Foca, se você conseguir responder pelos 4 problemas, tenho certeza que você está inovando. Tenho certeza absoluta que você está inovando. Doutor, é inevitável não colocar um outro ponto aqui que surge a dúvida para mim. Em relação à capacitação, sensibilização, humanização desse profissional, que para isso, acredito que seja necessário também pensar e investir em melhores condições também de trabalho para esse profissional, em condições salariais, enfim. Né? Acho que esse é um ponto também, né, que fica para reflexão, né? Acho que um ótimo ponto que você está trazendo, que é assim, as ferramentas, aí, quem já usou um prontuário eletrônico tem certeza, né? A maior parte dos prontuários eletrônicos que foram construídos não foram construídos por profissionais de saúde. Então, é muito difícil. Ele não foi feito. Ele foi feito por qualquer outro motivo, para ver conta, para ver alguma coisa, mas ele não foi feito por profissionais de saúde. Então, a maior parte dos que eu conheço. Tá? Então, acho que, sobre criar ferramentas que venham a nossa dor, a nossa dificuldade. Né? E isso hoje é muito interessante. Né? Na lista a gente tem profissionais que a gente chama de product manager, eles ficam olhando, pessoas de produto, eles ficam olhando nossos problemas para resolver nossos problemas e facilitar. E aí você vê soluções que são fantásticas. Né? Uma coisa que você fala, não acredito que vocês conseguiram fazer isso. Né? 2, capacitação. Acho que a capacitação ela tem duas vertentes aqui. Né? Acho uma, é muito importante a gente se capacitar bem em questões físicas. Então, assim, é muito importante. Bons médicos digitais provavelmente são bons médicos presenciais. Bons profissionais digitais são bons profissionais físicos presenciais também. Então, assim, é muito pouco provável que a gente consiga ter um bom profissional diferente. Porque o grande negócio não é a telemedicina ou a telesaúde. É a medicina ou a saúde. Então, muito importante é a gente cuidar de pessoas. E a ferramenta que a gente pode usar pode ser presencial ou a gente pode ter ferramentas digitais. Mas o mais importante é a gente aprender a cuidar de pessoas. Então, hoje, por que eu trabalho com isso e porque eu fui chamado para fazer isso na missa? E eu acho que o que mais me ajudou foi cuidar dos paliativos. Porque o grande desafio é a gente humanizar esse cuidado, não desumanizar esse cuidado com ferramentas digitais. E é possível? Claro que é, e muito possível. Assim, hoje uma pessoa que é cuidada na anamnese, ela é seguida digitalmente. Então, em vez de você ir lá no pronto-socorro e o cara te dá alta, ninguém sabe de você mais, a gente tria você vai para o pronto-socorro ou não, dependendo do caso, e eu te sigo até você ficar bem. Isso é muito mais humano, eu estou muito mais preocupado com você do que se eu te visse uma vez só. Então, a ferramenta digital não é o problema. O problema é como a gente usa ela. Né? E eu acho assim, qual que é a nossa essência? Nossa essência é cuidar de pessoas. Se a gente cuidar de pessoas e otimizar esse cuidar de pessoas por meio das ferramentas digitais, ótimo. Se a gente fizer isso indo para o contrário, puxa, também é péssimo. Mas se você vai hoje em vários serviços de saúde, cara, o que esses caras estão fazendo? Né? Atende em 10 segundos uma pessoa. Nem encosta na pessoa. Quantas pessoas falam que nunca foram examinadas numa UBS? Mais de 50% das pessoas, parece que tem um estudo mostrando, eu não tenho certeza desse dado, então eu acho que esse dado não vale, mas muitas das pessoas falam que não foram examinados no médico quando foram na UBS. Né? E aí, como se fala que, olha, digitalmente você não examina? Sim, primeiro que é possível examinar digitalmente, a gente pode discutir isso. 2, nem sempre assim, a gente precisa examinar 100% das pessoas, a gente pode criar e observar a evolução da pessoa. Né? E dessa forma, para algumas doenças, em algumas situações específicas mais simples, a gente consegue cuidar à distância. Legal, doutor. Pensando no futuro, tá? No que é tendência aí em relação às ferramentas digitais, né, utilizadas na telesaúde.
quais delas você acredita que serão extremamente essenciais? Eu acho assim, o que é extremamente essencial, como eu falei, são todas aquelas que respondem pelos quadruple wins. Assim, aquelas que aumentam acesso, reduzem custo, diminuem desperdício, né? No final, melhora a experiência do usuário e para a gente também é bom. Então, vou mostrar uma que faz tudo isso, né? Teledermatologia. Teledermatologia para o usuário é ótimo. Ele consegue ter um cuidado à distância sem precisar sair de casa. A experiência dele é excelente. É mais barato, porque o laudo é mais barato, porque ele consegue laudar mais pessoas. Acesso, ele amplia acesso. Várias cidades do nosso país não têm dermatologistas. Para o médico dermatologista é ótimo. Por quê? Porque os pacientes são encaminhados por dermatologistas, são pacientes que precisam mais de dermatologistas e vão precisar de procedimentos mais específicos, e ele consegue triar os pacientes que precisam dele de verdade, com mais importância. E ele consegue não trazer pacientes que não precisariam dele. Até do ponto de vista de custo, assim, né? Então, assim, numa clínica particular, quando ele tria, os pacientes que vêm precisam de mais biópsias, precisam de mais procedimentos, então ele consegue ser até mais rentável, né? Por quê? Porque triou os que não precisariam vir. Então, teledermatologia é um que fecha esse processo. Outro que fecha muito claramente esse processo, psiquiatria, né? É muito difícil, psicologia, então assim, você melhora a experiência, a pessoa consegue, só de falar que vai num psiquiatra, já existe um problema social. Então a pessoa consegue, entre uma reunião e outra, ela entra em uma reunião com o psiquiatra ou psicólogo, porque existe um tabu na nossa sociedade. Ponto de vista de custo, não precisa se deslocar, né? Isso já diminui custos, né, para as pessoas, né, e amplia acesso, né, porque você pode ter cuidados à distância, você pode ter cuidados de outros países, tem um monte de coisa que é possível. E para o usuário, eu contei para vocês uma psiquiatra que hoje mora no Nordeste. Então você consegue ter uma qualidade de vida que ele não poderia ter antes, né? Então, e ele não tem o custo do consultório, né, porque ele tem o custo digital. Então eu mostrei um outro, atenção primária, fantástico, né? UTI, farmácia, telefarmácia, laudos digitais, por exemplo, de imagem. Esses já são casos consagrados que já se viraram essenciais. Neurologia para tomada de decisão de trombólise. Então, reabilitação vai ser um próximo case, certeza. Né? E assim por diante, né? Laudos de exames. Então, esses são os casos mais consagrados. Você pensar em 3 tópicos, tem atenção primária, e aí entra a triagem nessa atenção primária também, entra a psiquiatria, né, e alguns hospitalares, tá? Então esses são psiquiatria, psicologia e alguns hospitalares. Esses feridos, putz, eu não paro, assim, porque existem muitos. A gente tem que parar de entender que isso é uma ferramenta. Então todas as áreas podem ser revolucionadas por ela. Doutor, para a gente encerrar, considerando que o atendimento digital seja autorizado de forma contínua para determinadas profissões da saúde, quais dicas o senhor pode deixar para os nossos alunos que pretendem futuramente usar essas ferramentas? Boa. Eu vou dar as dicas das coisas que eu aprendi, né? Acho que assim, e com as dores e aprendizados. Assim. Uma, foca na pessoa, foca nos usuários. Foca nas dores dos usuários, não necessariamente eu tive uma boa ideia. Vê se o usuário tem essa dor. Se a sua ideia responde a uma dor frequente dos usuários, ótimo. Foca no que é frequente. No que é mais frequente, tem muito mais chance de dar certo, né? A gente tem uma regra, né, que chama de regra de Pareto, que 20% dos problemas, 80% dos problemas são resolvidos com 20% das soluções. Então é tentar encontrar esse equilíbrio. O que é frequente, que eu resolvendo esse problema, eu resolvo o problema de várias pessoas. Então foca no usuário, foca na dor do usuário. 2, começa pequeno. Começa pequeno o mais rápido possível. Não fica pensando tanto tempo. Tem um problema? Começa mal feito. Tenha vergonha do jeito que você começou. Fala, era muito ruim. Esses são os empreendedores. Os grandes inovadores e empreendedores, quem demora muito para nascer, quando nasce, já nasce ou
fora do ultrapassado. ultrapassado. Então, assim, começa com vergonha. Fala assim, nossa, eu tenho vergonha do jeito que eu comecei. Esses são os empreendedores. Os empreendedores começam fazendo assim, cara, sabe o que eu fiz? Você pega empresas de sapato. O cara pegou, bateu foto e via se as pessoas compravam. As pessoas começaram a comprar, ele começou a comprar e ele começou a mostrar que ele tinha um produto e aí ele construiu uma empresa de sapato que hoje é uma das maiores empresas de vendas online de sapatos do mundo. Então, assim, é isso. Começa pequeno e começa com as ferramentas que você já tem. E a gente já tem ferramentas disponíveis. A grande barreira geralmente está dentro da gente, não fora da gente, né? Então, começa a outra questão que eu acho que eu posso dar de dica é nas soluções, isso é um pouco mais aspiracional, eu acho que a gente tem que começar pequeno e começar a fazer. Tenta achar a solução que não é que ela reproduz o que é feito hoje em dia. Eu não quero fazer uma consulta igual uma consulta presencial de forma digital, não é isso. Eu quero fazer uma consulta digital que seja melhor do que uma consulta presencial. Aí você fala, César, como você pode fazer uma consulta digital melhor do que uma presencial? Aí eu te falo, se eu fosse presencialmente ver uma pessoa no pronto-socorro, por exemplo, com Covid, eu ia conseguir naquele momento que ela não precisaria estar no pronto-socorro porque a oxigenação dela está boa e ia dar alta para aquela pessoa. Digitalmente, eu consigo ter uma impressão que ela está bem, eu consigo encaminhar um oxímetro que fica 10 dias. Então, eu consigo digitalmente seguir uma pessoa a longo tempo. Quem está na área de saúde há mais tempo sabe que o médico do dia seguinte, o profissional do dia seguinte é sempre melhor. E por que ele é sempre melhor? Porque a evolução do quadro ajuda muito a gente a diagnosticar e cuidar das pessoas. Então, as ferramentas digitais têm capacidade de fazer esse segmento das pessoas. E a gente, à medida que a gente vai seguindo, a gente acerta mais. Então, a longitudinalidade da atenção primária, ela é muito encaixa com o digital. Em resumo, eu acho que a solução está a gente construir uma ferramenta que ela não imite o presencial, mas que ela seja melhor. Por exemplo, prontuários. Prontuários eram blocos de notas digitais. Hoje, os prontuários são inteligentes. A gente começa a montar prontuários que ele já sabe informações, ele conecta informações, ele já junta outros dados. E aí o que acontece? É mais fácil para a gente fazer. Então, isso é um prontuário com tecnologia, porque ele tem que ser melhor do que escrever na mão. Entendeu? Então, é isso. Se a gente conseguir responder pelas principais demandas, conseguir que é uma dor importante dos usuários, começar pequeno, e que a gente traga uma solução que é melhor do que a solução que tem hoje, se chegaram lá, a gente faz uma revolução. Legal, doutor. Acho que comece errando, mas comece, né? E eu acho que você matou quando você falou que não é o meio, mas é o como. Independente se vai ser presencial ou digital, atender bem, né? Doutor César, eu agradeço imensamente por você ter compartilhado a sua experiência, o seu conhecimento com a gente, contribuindo de forma substancial para o aprendizado dos nossos estudantes. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Alunas e alunos, que essa aula tenha iluminado ainda mais o caminho do aprendizado que está sendo construído e que será fundamental para a carreira profissional de vocês. Continuem estudando e contem sempre com a gente. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.